Muito obrigado mais uma vez por assistir e peço que compartilhe, o nosso podcast Missões Educadoras. Estamos muito felizes, com o tema e os convidados de hoje, no mundo que está sendo desafiado pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas. Nós temos aqui a honra de receber o Instituto Chico Mendes, com a presença do Guilherme, que é o diretor de Cidadania e Desenvolvimento Sustentável do Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental, Chico Mendes. Nossos cumprimentos a você, a todos que estão conosco e que são apaixonados e conscientes da causa. O Missões Educadoras é uma voz que nós queremos nos aliar para podermos chegar aonde é preciso, em todas as esferas que você imagina, O mundo empresarial, o mundo educacional, o mundo corporativo, a iniciativa internacional. Então, nós estamos nessa missão já há alguns anos e viemos aqui hoje para partilhar e aprender um pouco também sobre o que nós podemos fazer. E de André Monteiro, superintendente Norte e Nordeste do Instituto Chico Mendes. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite, de podermos estar aqui participando, nesse momento e poder falar de sustentabilidade, poder falar de educação e poder falar dessas missões educadoras que existem no mundo inteiro. Estamos muito felizes de poder estar contribuindo com o nosso trabalho, com as nossas missões, com essa causa tão importante que é o meio ambiente, e a responsabilidade social. Guilherme, eu queria iniciar falando um pouco de Curitiba, onde você pôde, com a Andréia, vivenciar várias realidades, educação ambiental, numa cidade que tem lá parques ambientais, que leva isso até as escolas, e que nós tivemos, e pudemos ver. Eu também tenho 2 irmãs lá, há 30 anos, estou indo lá e voltando, e nós pudemos ver que um político, Jaime Lerner, que inclusive faleceu, conseguiu em uma gestão transformar uma cidade. E eu queria que você contasse para a gente como foi essa ida para Curitiba, a construção ali do Instituto Chico Mendes, como é que foi o início da jornada para vocês? Cheguei em Curitiba, nada acontece por acaso, mas eu fui a Curitiba, fui ao Instituto Socioambiental Chico Mendes para fazer uma revista. Que eu venho da área de jornalismo, publicidade, desde moleque fui criado no jornal, rádio, televisão, e fomos lá fazer essa revista para o Instituto Socioambiental Chico Mendes, porque já éramos, defensores da causa, já era chamado de ecochato, aquele que pega o saquinho do supermercado, bota na marcha do carro para não jogar o lixo na rua. E os amigos diziam assim, você é um ecochato, já tinha isso aí. E começamos a andar, vimos em Curitiba o resultado do que é um esforço coletivo da sociedade, da iniciativa pública, da iniciativa privada. E quando nós vimos isso, aquela rua limpa, onde a pessoa chupava a bolinha, se não tivesse uma lixeira, colocava no bolso para depois descartar no local correto, e vimos que aquilo era possível. E da revista, nas minhas horas vagas de fazer revista, que Paraná tem 399 municípios, nós rodamos quase todos para conhecer, para fazer aquela revista, a gente foi vendo que a educação socioambiental era base para qualquer ação que se pretendesse a sustentabilidade, que era possível, porque a gente estava vendo lá em Curitiba acontecer. E aquilo já vinha há décadas, Então você já via aquela educação ambiental passar de pai para filho, de uma geração para outra. E não por acaso, volto a dizer que nada acontece por acaso, não por acaso nos veio a ideia de um programa de educação ambiental, que pudesse dar os primeiros passos na construção de uma sociedade consciente e sensibilizada. E quando nós começamos esse movimento, começou com a cartilha, aí veio a Andréia, que era professora universitária, nós chamamos para a causa, ela começou a ver, a paixão também veio, porque eu vou dizer para você, fazer educação ambiental no nosso país tem que ter paixão.
tem que ter paixão, Genial. para poder que a coisa aconteça. E aí nasceu o PEA, Programa de Educação Ambiental, que depois se transformou no CISPEA, porque nós entendemos que a educação ambiental ela só é eficaz se ela abordar toda a sociedade. Inicialmente, nós passamos a convidar empresas, instituições a participarem dessa caminhada. Mas logo depois nós entendemos que não podíamos mais convidar, nós tínhamos que convocar. Convocar por quê? Pela urgência, pela importância, pela necessidade de que se faça a mudança nesse país através da consciência. Não se impõe algo que tem para se mudar um hábito e uma cultura. Você não impõe por lei, você não impõe por punição, você não impõe. Você pode até mudar um comportamento temporariamente, mas uma cultura e um hábito não. Isso é só com a educação e com a consciência e a sensibilização. Perfeito. Então foi assim que começou. Né? Eu queria perguntar a Andréia, nesse processo, você, Andréia, vivendo várias realidades, como educadora ambiental, como professora, você viveu na cidade do interior, no Nordeste, lá na Amazônia, em Curitiba, várias realidades. O que é educação ambiental para você e como isso dialoga com o CISPEA, uma visão integrada, complexa, sistêmica, como o Guilherme colocou? No início, o trabalho da educação ambiental, nós começamos esse processo desenvolvendo pesquisa. Porque nós tínhamos um dado no Brasil em 2006, quando nós começamos, que era um dado reflexivo, que se dizia que 97% das escolas públicas e privadas no Brasil tinham educação ambiental. Então, era um dado reflexivo e curioso, e aquilo me despertou uma sensação de como isso acontece. Era um dado quantitativo, então nós fomos fazer um levantamento. E aí esse levantamento foi exatamente intrigante. Por quê? Porque nós percebemos que o processo da educação ambiental ele era feito meio que de uma forma uniforme, né? Com exceção da cidade de Curitiba, que teve todo esse processo, né, de um gestor que fez uma transformação no processo de educação ambiental, mas a educação ambiental ele era feito de uma forma pontual nas escolas. E nós conseguimos ver isso nas 5 regiões brasileiras, na região Norte, na região Nordeste, na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Porque nós fomos lá na ponta, nas escolas municipais, que eram públicas, estaduais, de municípios, né, com baixos indicadores, municípios com altos indicadores. Então, nós observamos que era algo meio que padronizado. E a gente percebeu o quê? A gente percebeu que o processo de educação ambiental ele é um processo diferenciado, onde você não ensina educação ambiental como se ensina português, matemática, ciência, história e geografia. Porque a educação ambiental ela traz um modelo de comportamento, de atitude. O que nós precisamos é conscientizar as pessoas, sensibilizar as pessoas sobre o comportamento adequado em relação ao meio ambiente. E isso é um processo, né? É necessário se criar metodologias para isso. Porque nós observávamos que não adiantava só ter o conhecimento do certo e o errado, mas precisava-se estar com um sentimento, né, e um comportamento de enfrentamento a isso. E é aí que tudo se transforma, porque nós acabamos desenvolvendo na prática uma metodologia diferenciada para trabalhar a questão comportamental, do sentimento, fazer com que as pessoas realmente entendessem a missão, entendessem a necessidade do equilíbrio ambiental para a manutenção das suas próprias vidas. Genial. Né? Nós falamos sempre de alterações climáticas, e em 2006, quase 18 anos atrás, as pessoas não estavam falando tanto de alterações climáticas assim. E aí foi um grande desafio. Por quê? Porque a educação, ela, de uma certa forma, no Brasil, tinha uma metodologia determinada. Existia uma lei de educação ambiental a ser cumprida. Até padronizada. Muito padronizada. Né? Praticamente. Sem respeitar os contextos, as singularidades. Com certeza. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que, para ensinar as pessoas, para trabalhar no sentimento das pessoas e no comportamento das pessoas, nós precisávamos conhecer esse público, a cultura. O Brasil é um país que não dá para fazer algo, né, um chapéu que vai caber na cabeça de todos, porque são culturas diferentes, realidades diferentes, desenvolvimento social e econômico e ambiental diferente, biodiversidades diferentes.
Então, foi quando nós começamos as primeiras etapas de desenvolver uma metodologia que pudesse conhecer a realidade que ele trabalha, que nós iríamos trabalhar. E aí criamos exatamente o viés dos diagnósticos, entender aquela sociedade, aquela cultura, para que as ações que fossem implementadas de educação ambiental fossem compatíveis com o comportamento das pessoas, né? Identificar quais eram os principais problemas, quais eram as realidades que nós trabalhávamos. E aí foi muito interessante, por quê? Porque nesse processo nós acabamos desenvolvendo uma tecnologia social. E a tecnologia social no processo de educação, ela é muito promissora, por quê? Porque ela traz um resultado imediato. Porque você identifica e você consegue exatamente mitigar aquilo através da identificação. E aí foi muito interessante porque foi um processo, porque aí foi quando nós começamos a viajar para todo o país, para vários, né? Centenas aí de municípios, conhecer realidades diferentes, conhecer escolas que tinham estrutura e escolas que não tinham estrutura nenhuma. Imagina só você trabalhar saneamento básico numa escola que não tinha um banheiro, né? Higiene em escola onde a base não estava estruturada. Mas isso era uma realidade de Brasil. Onde as aulas eram dadas dentro de uma sala de uma fazenda, de uma né? Fazenda. Ou então debaixo de uma mangueira, como nós vimos, as aulas acontecendo. André colocou a questão sentimental como um valor essencial, né, a esse processo. E do outro lado tem o Guilherme, um pesquisador que sempre está pensando a partir do CISPEA desafios, que está encontrando caminhos, né, como a lei de incentivo fiscal para a questão ambiental, como inserir a questão do carbono zero, como financiar esse processo, como se dá encontro dessa união entre a pesquisa, o sentimento e a ponta. Como é que se dá essa integração para chegar no CISPEA? Foi primeiro preciso entender e tentar decifrar o que era a necessidade da educação ambiental, o que era realmente a educação ambiental. Porque nós vemos numa formação onde você aprende aquela forma de ensinar, aquela metodologia do banco escolar. E a educação ambiental, nós percebemos que nós precisávamos de um sistema integrado, nós precisávamos integrar ações e incentivar as políticas públicas. Então, vai muito além do que um banco escolar, do que uma sala, do que uma atividade anual. A educação ambiental, ela precisa reunir todos esses atores para que ela aconteça. Então, nós precisamos realmente andar pelo país inteiro, como a Andrea falou. Nós andamos de jumento, de carro, de avião, de barco. O que nós tínhamos, nós fomos lá ver, nós fomos na ponta fazer e começamos a entender quais eram os elementos, né, que nós precisávamos unir para que a eficácia se fizesse presente em todos os sistemas e em todos os locais que nós estivéssemos atuando. Com indicadores claros, né, com impacto mensurável. E também entendemos, e estamos caminhando para isso, nós estamos com quase 20 anos de caminhada, que a união das parcerias são importantes. Hoje, aqui no Ceará, nós estamos formalizando uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, que para nós é muito importante, porque nós encontramos lá já a vocação para também fazer esse enfrentamento aos passivos que nós encontramos, não só ambientais, mas principalmente sociais, que uma coisa está interligada à outra. O homem faz parte do meio, e o meio não veio para servir o homem. Veio para dar-lhe sobrevivência, para dar-lhe condições de crescer ordenadamente. E nós fomos perceber isso já muito tarde. E até hoje nós ainda temos, assim, sem querer criticar nenhuma ação, porque para mim qualquer ação, mesmo que pontual, é importante para a conscientização. Mas é importante que se entenda que não se pode fazer política corporativa, não se pode fazer estratégia de marketing usando a sustentabilidade. Não se pode fazer essa brincadeira, eu posso dizer, de mau gosto, em taxar, classificar a sustentabilidade de uma forma que não tem base de conhecimento. Porque é um processo. É um processo. É uma jornada. Perfeito. É médio prazo, é longo prazo. E recorrente, é todo dia, é sempre. A educação ambiental, como diz a mãe do CISPEA, que eu chamo, que é a Andréa Monteiro, é todo dia. É hoje, amanhã e sempre.
Genial. Queria perguntar à mãe do Cispé, ela sempre me contou que nesse barco, nesse trem, nesse avião, nesse chão, nessas escolas, que teve várias lições, que você mostrou que quanto essa voz na ponta, que muitas vezes é desprezada do aluno, do cidadão comum que está lá, lhe ajudou a resolver problemas complexos como o ar-condicionado. Sim. Você podia falar um pouco aí? Aprendemos muito com os alunos e aprendemos muito com os professores. Dentro dessa jornada, nós podemos perceber, e aí é onde eu acho que a metodologia é tudo dentro de um processo de aprendizado, que você não tem que ser o dono do conhecimento quando você leva uma proposta. Nós tínhamos uma proposta de metodologia de educação ambiental muito bem estruturada, mas nós chegamos exatamente batendo na porta dos municípios, das escolas públicas, não com o modelo pronto, mas com o modelo participativo, de fazer com que eles pensassem conosco as soluções dos seus próprios problemas. E é interessante que a gente viveu uma realidade muito interessante, porque dos eixos do sistema CISPEA é a produção de alimentos saudáveis através da produção de hortas orgânicas. Genial. Então, nós produzimos, os alunos produziam, né? Nós não produzimos, mas os alunos produziam hortas no Brasil inteiro. E quando nós chegamos aqui no Ceará, trabalhamos vários municípios interessantes com a produção de hortas, mas quando chegamos no município do Sertão Central, recebemos um questionamento do professor dizendo que não tinha água, né? Andréia, como é que nós vamos produzir horta sem água? E aí eu pensei, isso é um problema. E de repente, 2, 3 dias depois do problema levantado, chegou um professor e disse, um aluno de 13 anos trouxe a solução. Eu digo, qual é a solução? O aluno chegou e disse, tio, na sala da diretoria tem um ar-condicionado. Por que a gente não reaproveita a água do ar-condicionado e joga água exatamente para alimentar a horta? Então, uma solução que hoje é utilizada pelo CISPEA em todas as escolas, independente de terem água ou não. Então, a gente percebe que o conhecimento ele está em todos os locais, mas você precisa estar aberto para entender esse conhecimento e para direcioná-lo da melhor forma possível. Então, as crianças, os professores, os gestores das escolas, independente de onde elas estejam, eles trazem muitas soluções, constroem muitas soluções para as suas práticas. E é isso que a metodologia do CISPEA traz todo um diferencial. Não é um modelo pronto, é uma tecnologia construída de forma participativa, de forma local, viva, integrada, orgânica, né? Integrada com a comunidade, entendendo os seus processos, as suas realidades, para exatamente trazer, né, essa adequação, esse conhecimento de uma forma sistêmica e orgânica, porque a gente precisa que esse processo seja sistêmico e orgânico. Perfeito. Né? Precisa ter o sentimento, precisa ter a atitude, não é só o conhecimento. Nós fizemos várias pesquisas no Brasil, uma pesquisa bem simples, de rua, que era, por que você joga a lata de plástico, a latinha de refrigerante no chão e não joga no lixo? Porque as pessoas fazem isso. E o questionamento era, você não sabe o que é certo ou errado? Então, todo mundo sabia que era errado, mas não fazia o correto. Por que não fazia o correto? Porque não tinham a consciência, a sensibilização, a atitude, o hábito. Mas eles tinham conhecimento. Então, unir esse processo é algo que você precisa estar junto. Né? Você precisa conhecer, você precisa entender para que isso possa ser transformado. Então, a atitude das pessoas faz toda uma diferença no meio ambiente. Às vezes as pessoas eu não causo impacto. Todos nós causamos impacto ambiental. Todo mundo tem uma contribuição a dar. Todos nós consumimos recursos naturais, todos nós consumimos águas, todos nós consumimos energia, todos nós produzimos resíduos. Né? Então, nós geramos impacto. Então, que tipo de atitudes são essas que nós podemos transformar e adequar na nossa vida para gerar menos impacto ou não gerar impacto? É possível? É. Mas precisa trabalhar as pessoas. E aí nós fomos trabalhando essa integração do sistema, vendo que a escola era um ponto muito importante, porque a escola ela tem um poder de capilaridade muito grande. Em todos os municípios do Brasil, você não encontra as instituições públicas em todos os locais, mas as escolas estão em todos os locais, em zonas rurais, em zonas urbanas. E é o espaço mais democrático, né? Mais aberto, é o lugar da educação. É o lugar da educação, é um lugar de multiplicidade muito maior, porque a escola ela pode educar a sua comunidade, não só os alunos que estão lá, né? Mas na comunidade. E aí foi exatamente essa vivência, né, esse processo de construção
que acabamos desenvolvendo essa tecnologia do CISPE, que é participativa, que não trabalha só a escola, mas transforma a escola em um espaço de sustentabilidade e que multiplica essas ações para as suas comunidades, porque é importante essa interação com as comunidades, com a família. Isso faz com que se trabalhe modelos de pertencimento, de protagonismo, porque as pessoas precisam ter esse pertencimento. Cuidar do meu ambiente também é um sentimento de pertencimento. Eu estou cuidando, né, da minha vida, da minha cidade, do meu bairro, da minha casa, da minha escola. Então, a gente percebeu que esse pertencimento era algo extremamente importante no processo de construção da educação ambiental no Brasil. E foi exatamente por aí que nós fomos seguindo. Brilhante. Na construção da tecnologia. E não só trazendo a escola, mas trazendo as instituições, fazendo cadeia, trabalhando em teia, em rede. Por quê? Porque tudo envolve educação ambiental. Educação ambiental não é algo, uma particularidade para a escola, para o processo de educação formal, mas é de educação comunitária, é de educação empresarial, é de educação institucional, política é de educação pública, governamental, de política pública, porque é uma política pública. Existe uma lei, nós temos uma lei de educação ambiental de 1999, né, que determina a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil. E aí, quando você percebe que você tem uma política pública direcionada e você vai trabalhar a política pública, na prática, você consegue ter resultados eficazes, você consegue ter indicadores de resultado, você consegue perceber o quanto que de lixo foi produzido, que foi gerado, que não foi para o lixão, e que não foi jogado no meio ambiente de forma inadequada, mas que voltou para o processo produtivo, né? O quanto que se economiza nos sistemas que se aplica no consumo de água, no consumo de energia, o quanto se evita o desperdício. Então, é uma cadeia. Quando você entra nesse processo de conscientização e que mexe com o sentimento das pessoas de entendimento que o meio ambiente precisa estar equilibrado para a nossa sobrevivência, você consegue resultados eficazes e de forma, hoje, bem mensuráveis. Queria te parabenizar, né? Você mostrou que com esse trabalho com as pessoas, independente se é a família, se é a comunidade, se é o aluno, se é o poder público, se é a empresa, você cria ali uma teia da vida, coloca a semente do CISPEA, isso germinou várias árvores, florestas, que gerou vários impactos no consumo de água, no carbono, né? E eu queria, nesse sentido, pedir ao Guilherme se ele pudesse falar sua visão de sustentabilidade. Quando você me falou, Egídio, meu grande objetivo é sensibilizar o poder público a criar uma lei de incentivos fiscais ambiental e que também trate a questão do carbono zero. Como você tem pensado essa lei que financiaria a longo prazo não somente esse projeto, como vários outros no Brasil inteiro, no mundo, que sem planeta, né, não há vida, não há escola, nem nós estaremos aqui. A importância da lei que você pensou é genial. Como você pensa isso? Isso tudo começou quando nós nos iniciamos a nossa caminhada com a educação ambiental. Quando chegamos no Instituto, foi fundado pelo Dr. Vitor e Dona Clarice, um casal, ele italiano, ela brasileira, e ele já tinha essa sensibilidade, ele ama o Brasil, queria cuidar do Brasil, e chegando no Instituto ele já fazia alguns projetos, certificação de empresas, essas coisas todas. E veio a educação socioambiental. Educação ambiental que hoje nós chamamos de educação socioambiental e fazemos questão de propagar essa tecnologia socioambiental, né? E nós fomos buscar viabilidade para poder implementar os projetos, onde os municípios muito carentes, muito pobres, não tinham recurso para poder bancar os custos de um trabalho desse. E nós fomos a iniciativa privada. E tivemos muita dificuldade, como até hoje ainda temos dificuldade de levantar recursos para isso, mas nós vimos a cultura do Brasil deslanchar e sobreviver. Nós vimos também o esporte brasileiro se fazer forte no mundo inteiro através de incentivos fiscais. E nós pensamos, se a base de tudo, a sobrevivência de tudo, do ser humano, de todas as espécies está em jogo, e a educação ambiental é a ferramenta básica, nós precisamos que ela seja também vista e que nós possamos ter mecanismos e meios para poder financiar essa educação ambiental de base, que nós possamos chegar em mais localidades. Nós vimos aí no Brasil
localidades que você tem que andar 20 dias de barco para chegar lá. Só quem chega lá é o Exército. Uau. Só quem chega lá é o Exército. Então você precisa criar meios para chegar lá. Então você precisa de tecnologia, você precisa de parcerias, precisa de tudo, de pessoas que estejam dispostas a ir lá ver a realidade e construir um caminho. Então nós acreditamos que essa lei, não só para o Instituto Chico Mendes, logicamente, ela vai ser importante demais e vai dar uma mudada no setor. Um cenário totalmente diferente do que a gente vive hoje, de dificuldade para levar a educação ambiental. Uma estratégia de financiamento brilhante, né? Brilhante. Eu até perguntaria, André, se eu pudesse completar o Guilherme, porque vocês acabaram de fechar um contrato aí para ir para Manaus, atender 50 escolas, né? Mais uma vitória do Instituto, dentre várias outras conquistas que vão se somando. E eu sei que, além disso, um dos objetivos de vocês é também chegar àquela escola pequena, privada, que não tem uma estrutura da escola pública, que hoje tem professor, secretaria, né, material, alimento, e essa pequenininha atende um jovem, uma criança, que dificilmente terá um encontro com a educação ambiental. Como é que você relaciona esse desafio das 50 escolas públicas em Manaus e também como chegar a essa pequena escola? Manaus é um desafio, assim, estamos muito felizes. Na verdade, nós estamos plantando sementinhas lá em Manaus desde 2008, com parcerias e alguns projetos. E esse ano, né, acabamos desenvolvendo um convênio com a Secretaria Estadual de Educação, onde nós vamos atender crianças da primeira série, né, do ensino fundamental até o ensino médio. Então, nós vamos fazer um trabalho em Manaus um pouco bem diferenciado. Por quê? Porque nós temos uma realidade lá que é diferente. Trabalhar a região norte, o berço, a gente pode falar que é exatamente o berço de uma biodiversidade única que nós temos no planeta e que precisa, que necessita, porque a cidade de Manaus é uma cidade que você respira meio ambiente o tempo todo. Você está lá e você sente isso. E trabalhar a educação ambiental lá vai ser uma grande oportunidade. Nós sempre trabalhamos durante todos esses anos com foco na escola pública, porque nós sabíamos que a escola pública tinha uma necessidade sobre isso e queríamos trabalhar a política pública de educação ambiental, onde nós temos o maior quantitativo de alunos no Brasil, que são escolas públicas. Mas o que nós podemos observar nesses anos? Que nós tínhamos também um segmento da educação que era muito importante, que também era pequeno, né, que não tinham as mesmas possibilidades que a escola pública tem, mas que eram escolas privadas de bairros, né, são aquelas escolas que estão aí em milhares, em todos os estados, em todos os municípios, que são escolas de pequeno porte, de periferia, e que não têm acesso a tantas políticas públicas que as outras têm. Então, essa também é um desafio, onde também nós queremos chegar. Na verdade, nós queremos chegar para tudo. A lei de incentivo que o Guilherme tanto fala, tanto luta por esse processo, ela pode trazer muitos benefícios. Por quê? Porque a gente pode conseguir essas linhas de financiamento também para escolas privadas. Se nós conseguirmos trabalhar a educação ambiental dentro de um processo que ninguém fique de fora, né, nós vamos ter um resultado muito maior. A escola pública necessita, todas as escolas necessitam. Então, nós estamos tendo um olhar hoje de identificação, de mapeamento para essas pequenas escolas de periferia, de bairro, né, que são privadas, mas que não têm essa tão estrutura. Perfeito. De estar recebendo esses processos, esses projetos de uma forma tão bem elaborada. Então, nós queremos assistir a todos. Nós queremos levar essa tecnologia, democratizar o processo de ensino. Porque a educação é para todos, a lei é para todos. E se você me permite complementar, André, tudo isso precisa de um sonho. A gente precisa sonhar e acreditar. Então, nós temos um sonho ainda de termos educação ambiental para crianças especiais. Uau. Sabe, a gente já estivemos visitando a PAI, conversando com a PAI. Temos um projeto também para crianças com baixa visão ou sem visão, né? Então, esse sonho, ele nasceu da caminhada. Das necessidades encontradas nesse país, né? Nós fomos encontrando as necessidades e fomos
olha só, isso aqui também existe, olha só, Transformando isso é em real. desafio, transformando em ousadia, em sonho, Principalmente em atitude, nas localidades que conhecimento. estão desassistidas, né? Ou que não tem muitos olhares em cima dela. Como a Andréa falou, as escolas de periferia. As escolas particulares de periferia são aquelas onde o pai paga uma mensalidade de R$200, 200 e poucos reais, às vezes até com dificuldade para manter o aluno na escola particular, enquanto outras escolas maiores são mensalidade vai de 2 a 3 mil. É uma diferença muito grande. Então, aquela lá, digamos assim, precisa também, mas tem como se fazer. Essa aqui não, precisa e não tem. Sim. Então, é para lá que nós vamos. Perfeito. Esse é o nosso caminho. E, Guilherme, isso se soma uma visão que você tem compartilhado comigo, né, Andréia? A gente se uniu ali dentro do condomínio de inovação e empreendedorismo da UFC, né, dentro da proposta de um vale de inovação global em política pública e impacto social, porque vocês são uma inovação global, né, no momento em que esse desafio ambiental e que o Brasil é um dos maiores atores nesse desafio mundial, a voz de uma ONG brasileira é muito importante, sobretudo na Amazônia, sobretudo no Nordeste brasileiro, sobretudo também no Sul, Sudeste, sim, na escola privada. E a gente tem conversado, por exemplo, esse diálogo que vocês vão ter com o Project Manager Instituto, né, sobre pensar uma gestão, sobre o seu objetivo de criar um aplicativo onde vocês querem acompanhar, né, a jornada desse multiplicador do Instituto Chico Mendes, né? Temos dialogado, você me falou também bastante sobre o prêmio que vocês já fizeram várias vezes, né, do Instituto Chico Mendes em São Paulo. Como é que você vê, vocês veem essa visão de médio e longo prazo, juntando esses elementos? Como é que você está vendo isso? Nós estamos vendo assim, estamos bem felizes e motivados com isso. Fazer parte desse processo com a Universidade Federal do Ceará e outros atores aqui no Ceará, para nós foi uma alegria quando fomos convidados, não pensamos nem duas vezes, dizemos, estamos dentro, queremos participar. Porque nós precisamos, Egídio, aglutinar saberes e interesses. Nós pensamos a médio e longo prazo estarmos não só no Brasil. Legal. Nós somos ousados, sim. Legal. Eu estou até voltando ao meu cursinho de inglês para poder conversar melhor, né? Legal, muito bom. Formando uma equipe com gente nova, com gente mais experiente, sabe, de várias camadas sociais, de várias etnias. A gente precisa da diversidade para poder chegar em todos os locais e ter um convívio harmônico, né? Então, nós pensamos nos instrumentos internacionais. Porque se você vê, o André falou de Manaus, Manaus é uma das vitrines do mundo. Sim. Onde ela está localizada, o que ela representa, né? O mundo todo está de olho em Manaus. É o melhor oxigênio hoje do mundo, né? O mais puro. Mas se você chegar em Manaus, você fica triste. Ah, é? Pela sujeira que você vê. E eu não culpo a população, eu não culpo ninguém, na verdade. As pessoas não tinham realmente a consciência, não sentiam na pele como hoje, todo mundo sente o calor. Em todo lugar do Brasil, o pessoal está vendo que o clima alterou e não volta mais. Você está vendo a coisa acontecer. Antigamente era um discurso, pode ser que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, acabou isso, chegou. Chegou o limite. Chegou. E todo mundo começou a sentir. Você vê as estações, que antigamente parecia um relógiozinho, hoje em dia você confunde. Perfeito, perfeito. E é interessante essa questão, só para completar a questão da tecnologia, né? Eu sempre conversei com o Guilherme que para mudar essa realidade nós precisávamos do Exército. Uau. Né? O Exército era fundamental. Diverso, muito, e de uma forma geral. E a gente começou a entender a construção desse Exército através das crianças. Porque Uau. as crianças são exércitos super eficazes. Eles são muito multiplicadores. A partir do momento que a criança ela absorve o processo de conhecimento, o sentimento, a sensibilização e a consciência sobre aquilo, nada vai fazer mudar. Então, dentro desses 18 anos trabalhando na educação ambiental, nós percebemos que muitas das crianças, que nós consideramos nossos exércitos,
mudaram o comportamento dos seus próprios pais. Igual. Os pais passaram a ter posturas diferentes para dar exemplos para os seus filhos. Por quê? Porque os filhos pontuavam os pais nas atitudes corretas, né? E atitudes comuns, como jogar o lixo pela janela do carro, como não separar o resíduo em casa, né? Como desperdiçar água, como lavar a calçada com a mangueira, né? Então, são atitudes que são simples, mas que a gente começou a observar. E essa possibilidade agora, né, o desenvolvimento dessas parcerias com a tecnologia, né, com a Vale Global, a construção desse aplicativo, com podcast, com tudo que está acontecendo dentro desse processo, nós observamos que nós vamos ter indicadores muito maiores, porque nós vamos trabalhar um processo de monitoramento dessas atitudes cotidianas. Porque todos vão poder ter acesso. Quando você faz um processo de democratizar, né, a informação, a tecnologia, o fazer, o resultado é imensurável. Então, todas essas tecnologias vão agregar dentro desse processo de construção da educação socioambiental no Brasil de uma forma que serão, assim, foguetes, né? Nós vamos conseguir triplicar os nossos exércitos e nós vamos conseguir mensurar essas ações, que é muito importante. Por quê? Porque no Brasil existiam muitas ações isoladas. Isso, cada um faz o seu, fragmentada, cada um faz o seu. E aí, como é que a gente consegue mensurar um processo se está tudo muito fragmentado, né? Então, essa união de forças vai trazer uma realidade muito diferente de indicadores socioambientais no Brasil. Eu queria, para a gente fechar, pedir uma mensagem final de vocês, dizer que esse é o primeiro, né? Nós vamos ter outras vezes aqui. E eu espero que também daqui a pouco já seja lançado o podcast do Instituto, né? Convidando seus parceiros. Como a André colocou, trazer a tecnologia para fins sociais e ambientais com esse grande exército, essa grande coalizão entre setores diferentes, chegar na visão do Guilherme de uma lei de incentivo fiscal para a questão ambiental. Mas minha última pergunta, e pediria se vocês pudessem dar uma mensagem final. André tocou, e eu tenho visto muito como professor de escola pública, eu vejo várias Gretas na minha escola, várias Malalas, né, que loucas para fazer alguma coisa, porque isso impactará a vida deles muito mais do que as nossas, dos nossos filhos. Hoje, um dos livros mais lidos nos Estados Unidos, Deslumbramento, é a história de um astrobiólogo, como é que ele vai contar para o filho dele que o planeta está se acabando. Para a gente não dizer que nós somos xiitas, como a causa que vocês dedicaram suas vidas. Eu sei que Guilherme e André muitas vezes tiraram seu patrimônio, tiraram dinheiro do bolso para manter o projeto andando, né? Para as pessoas entenderem o que é uma causa. Obviamente que não seria o melhor caminho, era que o Brasil tivesse condições de financiar isso, e nós temos uma economia capaz de financiar. Mas o Bill Gates, que não é um xiita, né, no último livro diz, ou é carbono zero ou não tem planeta. É simples assim. Ou zeramos a emissão de carbono, porque o nosso guarda-chuva da camada de ozônio está todo furado. É como se estivesse na chuva, com o guarda-chuva furado, a água está entrando toda. O raio solar está entrando, né, de forma muito forte. Está todo mundo impressionado com o aumento das temperaturas, né? Fortaleza chegar aí aos 35 graus, outras cidades chegarem aos 50, o número de desastres ambientais aumentar exponencialmente. E aí é nesse sentido que eu coloco a importância do Instituto Chico Mendes, do Instituto de Pesquisa, né? Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes. Ele pode ajudar a formar milhares de multiplicadores, como André colocou, uma missão dada pelo Instituto, se tiver 5 mil multiplicadores com ele, são 5 mil árvores da hora, são 5 mil hortas. Através do celular o cara cumpre lá a tarefa. Como ela diz, entregando resultado com transparência, lutando por política pública, entrando nas escolas. É nesse sentido que, para mim, eu queria agradecer a vocês e pedir aí uma mensagem final para que outras pessoas a gente possa depois continuar em outro momento esse diálogo. O que eu posso dizer para você, Egídio, é que a gente não pode se preocupar com as críticas que vêm de fora.
ser chamado de xiita, isso ou aquilo. Hoje, quando alguma pessoa me chama de exagerado, porque eu sou um pouquinho apaixonado pelo que eu estou fazendo, né? Me chama de exagerado, eu pego ela pela mão, vou lá ali no meio dela e digo assim, deixa teu braço aqui do lado de fora, sente um pouquinho o calor. Vamos aqui essa água contaminada. Eu não sou exagerado, não. Eu não sou xiita, não. Eu simplesmente tenho a consciência do que está acontecendo no momento, do que a gente precisa fazer. Então, nós temos que ter uma visão otimista. Nós temos que levar uma mensagem de construção. Nós não queremos ser contundentes, não adianta fazer isso. Não adianta, como eu falei no começo, não é pela imposição, nem pela violência, nem que você vai conseguir transformar um hábito, uma cultura e sensibilizar alguém. É pela consciência, volto a dizer isso. Então, hoje nós queremos levar uma mensagem para a sociedade de esperança, porque nós precisamos, da situação que nós nos encontramos hoje, nós precisamos, antes de tudo, ter esperança de uma melhoria. E complementando, para não esquecer o que a André falou aí sobre os aplicativos e as parcerias que nós estamos fazendo agora, de determinar os métodos que fazem isso, nós temos a responsabilidade de dar em tempo real dados, fornecer dados para que outras instituições possam tomar decisões em relação a isso. Sabe, são coisas difíceis, porque você viu o censo quando foi feito, a dificuldade que eles tiveram de colher as informações. Nós chegamos lá nas comunidades, nós estamos na ponta, nós levantamos os dados reais em tempo real. Com essa parceria que a gente está fazendo agora para ter esse aplicativo, isso vai ser muito mais rápido. Então, a mensagem final que nós deixamos é que, sem amor, isso não é romantismo, eu não estou sendo romântico. Eu sou lá no Instituto conhecido como homem prático, né? Mas sem amor para se fazer e para se defender essa causa, não se vai longe, porque nós vamos encontrar muitos interesses, muitas divergências, e a gente tem que fazer assim, abrir o caminho e passar. A mensagem é, com amor se faz e se reconstrói. Genial. Agradecer, dizer para você que para nós é uma satisfação termos espaço para falar dessa nossa causa, a causa do Instituto Socioambiental Chico Mendes, e convidar todos que estão aqui ouvindo esse podcast, falando desse podcast, que possam vir somar com a gente. No site do Instituto você pode chegar lá, ser voluntário, não tem custo nenhum, receber informações, dar sugestões, opinar, isso aí para a gente é muito importante e vir aderir a essa causa. Muito obrigado. E educação, né? A nossa causa é educação, missões educadoras. Porque nós acreditamos que sem esse processo de educação nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, né? Não existe processos de fiscalização, de monitoramento, de legislação, que vai impedir com que essas alterações aconteçam se não existir uma verdadeira transformação no comportamento das pessoas. E isso só se consegue através da educação, através dessas missões educadoras. Né? Muito Porque obrigado. são missões. Queria também convidar você que está nos ouvindo. Foi lembrado aqui a necessidade da participação da universidade, da gestão do nosso novo reitor Custódio, que tem uma visão de universidade viva e democrática, a professora Bernadette ali na extensão, né, que tem essa visão de integrar ensino, pesquisa e extensão, que ela se some. Mas também a ministra Marina Silva, as empresas, né, o PMI, que pensa a gestão, né, outras ONGs complementares, né, Muitas. políticas públicas, enfim, que todo mundo possa, juntos, nessa rede, com maestria, escutar essa música que dialogamos hoje, aprendemos a cada um tocar o seu instrumento e tocarmos juntos, porque as crianças, o planeta e a gente mesmo agradece a luta e a causa de vocês. Vamos nos dar as mãos Vamos. e vamos fazer. Muito obrigado aí pela excelente aula de uma missão educadora. Obrigada a todos. Obrigado a todos.